Bom dia, hoje eu vim falar sobre a adoção de crianças por casais homoafetivos. A adoção de crianças por casais homoafetivos é um tema controverso que gera muita discussão na sociedade e no meio jurídico. Embora a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, garantam o direito à adoção sem discriminação de qualquer natureza, ainda existem preconceitos e resistências em relação à adoção por casais do mesmo sexo. No entanto, a jurisprudência brasileira tem evoluído no sentido de garantir o direito à adoção por casais homoafetivos, reconhecendo que o importante é o bem-estar e o interesse da criança em ter uma família amorosa e responsável. O Supremo Tribunal Federal, o STF, já decidiu em 2011 que a união estável entre pessoas do mesmo sexo deve ter os mesmos direitos e deveres das uniões heterossexuais, inclusive no que diz respeito à adoção de crianças. Seguindo então essa decisão, diversos tribunais brasileiros têm permitido a adoção por casais homoafetivos. Um exemplo disso é o Tribunal de Justiça de São Paulo, que em diversas decisões tem garantido o direito à adoção por casais do mesmo sexo. Em um caso recente, a 5ª Câmara de Direito Privado do TJSP concedeu a adoção de uma criança a um casal de mulheres, reconhecendo que a orientação sexual dos pais não é um fator impeditivo para a adoção. Além disso, em 2020, o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, publicou uma resolução que permite, então, a inscrição de casais homoafetivos em programas de adoção, reconhecendo que a orientação sexual não deve ser um critério para impedir a formação de uma família adotiva. É importante a gente destacar que o principal critério para a adoção é o interesse da criança em ter, então, uma família amorosa e responsável e que possa oferecer a ela um ambiente saudável e seguro para o seu desenvolvimento. Dessa forma, a orientação sexual dos pais não deve ser um fator decisivo para a concessão ou não da adoção. Em 2018, o Conselho Federal de Psicologia, o CFP, publicou uma nota técnica em que afirma que a orientação sexual dos pais não é um fator determinante para o desenvolvimento da criança e que a família homoafetiva pode oferecer um ambiente saudável e acolhedor para a criança adotada. Em 2019, o Superior Tribunal de Justiça, o STJ, reconheceu então o direito à dupla maternidade em um caso de adoção de uma criança por um casal de mulheres. O tribunal reconheceu que a mãe biológica e a mãe social têm os mesmos direitos e deveres em relação à criança, independentemente da orientação sexual das duas. Em relação aos direitos sucessórios, o STF já decidiu que os companheiros do mesmo sexo têm os mesmos direitos que os companheiros heterossexuais em relação à herança. Isso significa que um casal homoafetivo que adota uma criança, ele pode garantir que a criança seja, então, reconhecida como herdeira em caso de falecimento de um dos pais. Apesar da evolução da jurisprudência brasileira em relação à adoção por casais homoafetivos, ainda existem desafios e resistências em relação ao tema. E é importante que a sociedade como um todo e os profissionais do direito em particular
Estejam atentos aos direitos das crianças e das famílias homoafetivas e trabalhem para garantir que esses direitos sejam respeitados. É isso, um bom dia a todos.